Boa noite, então, para todas vocês, e para o Rafael, me parece que tem o Thales. Isso, Thales também está aí, não é? Sejam muito bem-vindos. É, assim, bastante satisfatório para mim, e também acredito para o professor Cláudio, a gente ter conseguido fazer esses encontros, né? Nesse horário de sexta-feira. Eu acho que é uma demonstração, né, do interesse que as pessoas têm nessa temática e também da necessidade que a gente tem de abrir mais espaços para a gente conversar sobre a escrita acadêmica, não é? Eu vou pedir ao Rafael que se apresente, Rafael, dizendo para a gente de onde que você veio, né, o que você faz, e em seguida você já pode começar. Tá, E na nossa dinâmica, Rafael, a gente vai intercalando a fala. Se tiver, eu vou olhando aqui no chat com você e vou fazendo algumas interrupções, se forem necessárias. Tá bem? sem problemas. Uhum. Então, prazer a todas, né? A professora pelo convite, ao Cláudio que ainda não se encontra, mas vai aparecer aí. Meu nome é Rafael, eu sou aluno do mestrado, entrei em 2019, né, na turma de 2019, e já estou para concluir a pesquisa, né? Que terminaria a defesa por agora, até o meio do ano, pretendo fazer a defesa. Eu sou natural de Varginha, formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje continuo, né? Sou professor do ensino básico aqui numa escola privada em Varginha, do ensino fundamental, ensino médio, e até ano passado tinha pré-vestibular, esse ano não tem mais, até pela demanda do mercado, né? O Cláudio é meu orientador no mestrado, né? E a gente trabalha com as relações da tecnologia dentro da escola, especificamente. E quando ele me pediu para fazer essa apresentação, falar um pouquinho sobre como que é a parte da escrita acadêmica no final do mestrado, a gente estava numa reunião, né? Estava numa reunião, e falando sobre um artigo que a gente está escrevendo juntos e tal, e também falando sobre a dissertação, e a gente falando sobre várias coisas, inclusive a questão da escrita. O quanto eu pensando o Rafael em 2019 e o Rafael agora em 2021, quanto isso cresceu, né? Qual foi a crescente disso no processo de escrita. E a gente vai falar rapidamente sobre isso aqui. Não é... Como eu sou professor e também aluno de mestrado, eu sei é complicado a gente ficar tendo aula sempre online, então vou tentar ser muito sucinto na fala e deixar vocês tiverem alguma dúvida, falar alguma, quiser participar, fica à vontade que a gente responde qualquer coisa que vier, certo? Deixa eu só abrir aqui para a apresentação. Beleza. Eu deixo, se estiver ruim para ver, vocês me avisam, porque aqui já está mais ou menos no esquema que eu faço para acompanhar os meus alunos, né? Que eu fico vendo no chat a questão que eles ficam com a câmera aberta, então está sempre no mesmo modelo aqui, tá, gente? Caso tiver alguma dúvida, só falar aí. Então, aqui a Eu gente... acho que tá bom assim. Tá Só que bom? você pode pôr no módulo apresentação, né? Que está Posso? aparecendo aí Tá, beleza. forte. Acho que melhora. Beleza. Né? E aí, a gente vai entrar, vai começar um pouco como eu entrei na questão do mestrado e para escrever. Coisa bem simples. Como que eu entrei? Primeira coisa, eu entrei com pensamento, e isso aqui, eu acho que muita gente vai achar estranho, com pensamento de dissertação do ensino médio, escrita dissertativa do ensino médio. Por quê? Quando eu formei em 2008, entrei em 2004, formei em 2008. E desde quando eu formei, eu fiz um curso, uma pós-graduação, aí voltei para minha cidade, voltei para Varginha, final de 2009, 2010, e desde então eu estou no mercado de trabalho, desde então estou trabalhando. Então são mais de 10 anos longe da academia, longe de ficar pensando, lendo artigos acadêmicos, lendo livros específicos. Isso acaba prejudicando o teu processo de desenvolvimento do pensamento da escrita acadêmica. E isso é muito interessante, porque eu cheguei na UFLA, no mestrado, com um pensamento de, sei lá, como que eu vou escrever? Será que é igual? Só que logo no começo,
logo no começo, nas primeiras reuniões que nós tivemos em 2019, o Cláudio propôs para a gente uma oficina de escrita acadêmica. Eu lembro que foi num sábado, foi o sábado todo, né, de manhã e à tarde, essa oficina, né? E o que que acontece? Né? O que aconteceu nessa oficina? A gente começou, né, foi nos passado modelos, formas, esquemas de como ler um texto acadêmico e como escrever um texto acadêmico. Eu não vou repassar isso, porque nas apresentações anteriores, que eu dei uma olhada já de como as meninas falaram, elas já tocaram nesses assuntos, né, de como que elas aprenderam, como que foi essa oficina que acabou dando um modelo diferenciado para poder escrever. Outra coisa em 2019, que também aí entra um pouco que a professora está falando no começo da apresentação, sobre as pessoas que trabalham e ainda têm que fazer, têm que estudar. Então, em 2019, inclusive ainda, né, eu tenho que conciliar o trabalho escolar com o mestrado. Tem épocas que, infelizmente, eu tenho que abandonar as questões do mestrado por causa da escola, porque é prova, é questão burocrática da escola, e que é muito chato. E você não consegue concentrar numa coisa, porque você tem que fazer um negócio direito. E aí você não entende? Então, isso é muito complicado. Acabou dando dentro da minha vida isso. O processo de escrita acadêmica está dentro dessa minha vida, que a vida de professor é uma correria, uma loucura muito grande, e que eu tive que readaptar isso, reaprender a ler texto acadêmico. Eu tive que reaprender a ler, basicamente. Ah, mas você não sabia ler? Não, não é isso. A leitura do texto acadêmico, por exemplo, um artigo de uma revista conceituada, você não lê com a mesma coisa que quando você for ler, sei lá, por exemplo, O Senhor dos Anéis. É um tipo de leitura diferenciada, você precisa de uma atenção diferenciada. E você precisa de ter um arcabouço conceitual para poder entender que tipo de coisa, de assunto que está sendo falado ali. E esse processo te ajuda me ajudou. E tudo aqui que eu estou falando, tá, gente? Tudo isso aqui que eu vou falar é como isso me ajudou a escrever, tá? Não é que são dicas que podem ser úteis para vocês, podem valer a pena para vocês. Valeu a pena para mim, tá? Eu desenvolvi, eu entendi, eu absorvi, adaptei para fazer dessa forma, tá bom? Para poder desenvolver o processo de escrita. E aí eu comecei a falar, tipo, como que o Cláudio começou a conversar comigo sobre isso, quando a gente está conversando. Quando eu já tinha entendido isso, mas o processo de uma escrita bem elaborada é constante. Você não aprende a escrever em 2 anos do mestrado. Você não aprende a escrever em 4 anos da graduação. Você tem que sempre continuar a ler, a desenvolver o processo. 1 ano depois que eu entrei, que aí a gente já entra no período aí já da pandemia, né? Um pouco antes, né? Mas aí nesse processo, o que acontece? O que eu entendi? Essa primeira coisa, esse primeiro quadradinho aqui, é uma das coisas mais essenciais que eu aprendi. Não ter vaidade com o meu texto. O que é não ter vaidade com o teu texto? Gente, às vezes você lê... Quando a gente teve oficina com o Cláudio, e ele falou pra gente, olha, vamos escolher a temática, mais ou menos onde que a gente vai entrar na pesquisa, cada um escolheu sua temática, eu escolhi a minha inicial, que era cybercultura. Ele falou o seguinte, escolha 10 artigos, pesquise 10 artigos de revistas conceituadas e tal, e desenvolva a escrita, as resenhas em cima disso. E quando você desenvolve e você termina de escrever, você fala assim, você fica até orgulhoso, pô, escrevi, sei lá, 5, 6, 10, 15 laudas disso aqui. E você fica... E qual que eu falo para não ter vaidade? É do tipo, o teu texto, ele não terminou, ele não está completo. Você não finalizou ele. Ah, eu acabei de fazer isso. Não é porque você fez as 10 páginas que ele vai estar bom. E exatamente porque a escrita é um processo, é um caminho. Ela não para. É você ler, ter que identificar texto bom, texto ruim, sabe? Não é porque o artigo da pessoa está numa revista A2, né, na classificação da Qualis, lá de A2, que o texto, que o artigo é bom.
A gente conseguir entender isso, ler um texto, ler um artigo, ver como é que são as referências, como é que ele faz isso, isso ajuda a quê? A você criar dentro ali do seu próximo texto, né, do teu texto que você vai desenvolver a partir daquela leitura desses artigos, algo mais potente, algo mais profundo, né, que você sabe que, tipo, eu estou lendo um artigo que o cara consegue fazer toda uma ligação bacana entre os argumentos, ele consegue fazer uma construção de uma ideia central perfeita, bacana, e você vai ler artigos que você nem sabe o que o cara está falando de um parágrafo para o outro, ele acaba se perdendo. E a gente consegue fazer isso. E isso é uma das coisas que a gente tem que desenvolver para poder escrever legal. Identificar o que você vai ler. A identificação da tua leitura. É essencial. Separar. Isso aqui foi uma coisa que eu fiz. O orientador, o Cláudio, ele me deu a dica e eu comecei a fazer isso, seccionar, estudar por sessões, ler artigos por sessões. Então eu separava, por exemplo, os artigos que falam sobre cybercultura, sobre o conceito da cybercultura e o cyberespaço. Aí eu li. Aí depois, vamos ler como que envolve tecnologia na educação. Aí depois, cybercultura na educação. E fui fazendo essas categorias para estudar, para poder fazer essas leituras iniciais, para eu ter, isso aqui então agora tem uma pasta que é sobre cybercultura, tem uma pasta sobre tecnologia na educação, eu tenho uma pasta sobre cyberespaço. E fui fazendo essas separações, mas isso tudo é junto. Sim, é coisa junta. Você vai juntar depois, só que isso facilita o teu andamento depois para escrever. Porque se você faz essa separação, como eu fiz essa separação, e fiz as resenhas em cima disso, fui lendo os textos, fui fazendo as resenhas, eu garanto para vocês, é chato pra caramba. Não é uma coisa que você faz rápido e não é uma coisa que é gostosa e divertida você pegar um texto, sei lá, de 15, 20 laudas e você fazer uma resenha bem estruturada e qualificada naquilo. Não é divertido. Mas isso vai salvar o teu tempo no final. Eu tô falando por experiência própria. Isso salva teu tempo no final. Você gasta mais tempo para fazer isso no começo, só que no final tá uma maravilha. E aí, tudo que você escreve, você tem que revisar. Você vai ter que revisar. Cara, eu tinha uma mania muito ruim de demorar muito para escrever, porque eu li, escrevia, lia de novo, escrevia, e não revisava. Então passava, por exemplo, certos erros de português, que é muito comum, você está escrevendo, isso é normal, passar erro de português, erro de concordância, isso é muito comum, erro de vírgula e tal, isso é comum. Mas, pô, você quer fazer um texto de qualidade e tal, você não pode, você tem que reler ele. Às vezes você escreveu, em uma semana você escreveu 2 páginas, na semana seguinte mais 2. E você esqueceu de fazer conexão entre essas páginas. Aí na hora de você rever o que você escreveu, você consegue, tá faltando uma ligaçãozinha aqui, hein? E o processo de reescrita. A revisão anda junto com a reescrita, porque às vezes você tem que reescrever o conceito que você fez. Não adianta. Não adianta. Mas tá bom para você às vezes. Você lê o negócio e fala, tá uma maravilha, porque você entendeu, sabe? Mas quando você coloca para alguém ler, para um terceiro ler, ou para o seu orientador dar uma lida, você fala assim, não entendi. Isso foi muitas vezes nos meus textos. Mandava o texto para o Cláudio mandava no parágrafo escrito assim, não entendi o que você quis dizer, escrita confusa. E aí, o que você tem que fazer? Ler. Aí, vou ler o parágrafo todo. Não, cara, você lê a página, você lê toda a construção para chegar naquela ideia. Então, o que a gente está falando? É sempre um processo. A escrita é sempre um processo. Mas nunca vai acabar? Depende. Se você quer entrar no mestrado, num doutorado, quer se tornar pesquisador e tal, velho, não vai parar, porque você está sempre lendo, escrevendo, relendo, reescrevendo. Esse processo é contínuo, ele não para. Ele não tem. Você sempre vai tentar desenvolver sua escrita ao máximo. E caminhando para o final, que é mais ou menos nesse estágio que eu estou hoje, né? O que eu desenvolvi? Primeira coisa, paciência para escrever. Gente, paciência para escrever. Isso aqui é uma coisa muito... Eu escutei muito isso nas primeiras aulas do mestrado.
Falou assim, ó, senta para escrever. Se você está olhando na tela durante 8 horas e não saiu nada, não adianta você ficar mais 2 achando que você vai forçar e sair alguma coisa. Não. Você tem que dar tempo para tua cabeça também. Você tem que ter paciência. Você não vai escrever 10, 15, 20 laudas numa sentada. Não vai. Não vai. E eu desenvolvi um método para mim, tá? Para fazer as minhas resenhas e a minha escrita. O que eu fiz? Os textos, eu gosto muito do livro físico. Só que a modernidade nos ajuda bastante, então a maioria dos textos que eu leio é no computador. E antes eu fazia resenha no computador, porque já estava aqui mesmo. O que comecei a fazer? Pegar papel A4, essas folhas A4 de impressora, e comecei a resenhar ali, e fazer por coluninha. Então todos os textos que eu resenho, eu faço à mão. E depois, a primeira escrita que eu faço disso, juntando isso, é oral. Tem um programa no Google, no Google Docs, que tem uma ferramentazinha que chama digitação por voz. Aí você liga lá e você fala, e o texto sai tudo, bonitinho. Sai com vírgula, aí você tem que falar vírgula, ponto e tal, não sei o quê. É uma maravilha isso. Então eu leio aquilo, eu tô lendo e tá digitando. E eu vou depois, eu releio aquilo, reconstruo o texto, reformato o texto, bonitinho. Cara, isso me ajudou muito a entender qual é a lógica dos textos, a lógica dos argumentos. De novo, isso é para mim. Mas isso eu fui vendo como fazer no processo. O que falta ainda? Por isso que eu falo que a escrita é um processo. Eu não vou sair do mestrado com tudo perfeitinho. E eu até vou mostrar para vocês aqui. Melhor articulação entre as ideias. Ah, mas você está falando que vai terminar, fazer sua dissertação e você não articula direito as ideias? Não, para mim poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Mas isso, de novo, é com paciência. E com muito mais leitura. É com muito mais tentativa e erro. Cara, a escrita é tentativa e erro. Você não aprendeu a escrever quando você era criança, fazer o formato da letra de um dia para a noite. E você não vai fazer isso em 2, 3 meses com a escrita acadêmica. Você tem que escrever, entregar para o orientador, entregar para os colegas, sabe? Isso ajuda demais o teu processo de escrita. Amarrar as pontas soltas. Gente, eu tenho uma mania, agora diminuiu bastante nos últimos textos, de eu começar uma ideia e começar o argumento, e o argumento vai, é desenvolvido e tal, e de repente eu deixo um ou outro questionamento daquele argumento e simplesmente fecho a fala sobre aquilo. E aí quando você estava lendo meu texto, você fala assim, mas e aquele negócio que você disse lá atrás, aquilo lá não continua? Certo? Isso foi até uma fala da minha banca de qualificação de um professor. O professor falou assim, olha, aqui esse teu texto está construído, bonito, tal, gostei do argumento, gostei dos autores que você usa, só que você falou isso aqui no começo e não falou mais. Então, assim, isso é para mim, falta eu conseguir de novo e voltar e amarrar essas pontas, deixar sempre bem clara a ideia central do texto. Sabe? O teu texto ele tem que caminhar para uma ideia, né? Um conjunto de ideias. Tá? Às vezes, eu acho, isso aqui é para mim. Pode ser que uma pessoa leia e fale assim, nossa, tá claro, mas eu acho, muitas vezes, quando eu escrevo, eu não deixo tão claro assim essa ideia central. Eu não deixo essa ideia com muita clareza. Isso tudo faz maturidade no processo de escrita. E leva tempo. Esse processo de maturação leva tempo. Leva tempo, tentativa, erro, prática. É prática. Certo? E aqui tá alguns exemplos. De novo, olha isso aqui. Isso aqui é o texto meu, é o último texto que eu enviei pro orientador. E aqui tá esse em vermelho, é o que eu tava falando. Olha lá, colocar um autor que problematize isso. Não pode ser o caso. Rafael, nós não estamos vendo o texto. Não tá vendo o texto? Não, clica aí pra gente. Espera aí. Qual slide? Isso. Agora a gente está vendo um slide. Mas não tá vendo o que está escrito? Agora a gente põe lá para apresentar o slide atual. E agora? Não embaixo aí na sua... Aí onde está escrito, pode ser aqui em cima também, né?
aqui em apresentação de slide, para ficar maior, isso, do atual, slide atual, isso. Daqui para cá, né? Isso, Põe aí, isso, pode clicar, clique no slide atual. Então, cliquei já, mas não está aparecendo? Não, é porque está aparecendo... Não, está aparecendo aquela coluninha com... Mas está dando para a gente ver, está dando sim, agora já dá para a gente ver. Agora é um texto. Dá para ver que é um texto aqui? Dá para ver, dá para ver. Sim. E aqui... É esse texto aqui, dadas as respostas do gráfico. Isso. Esse texto aqui, o meu cachorro, a parte do online é uma maravilha, né? Tipo, meu cachorro participando de tudo. Nós estamos acostumados com essas participações, né? O público e o privado se envolvendo. Olha o Cláudio chegando aí. Tudo bem, Cláudio? Boa noite. Cláudio. Boa noite, gente. Boa noite a todas. Boa noite, Elaine, Rafael. Boa noite. Boa noite, desculpem o atraso, mas é um olho no gato e outro no rato, né? Então... É assim. Rafael. E aí, esse texto foi o último que eu enviei para o Cláudio, que ele respondeu, e aqui tá, igual eu falei, tipo, precisa sempre eu amarrar melhor, não só o que eu acho, mas, obviamente, o texto sempre, ele vai e volta com as correções, porque o texto, para ser perfeito, ele precisa ser reescrito sempre, de novo, modifique, tá vendo? E isso tudo é um processo, é um caminho que a gente tem, de você escrever, envia o texto, ele volta, você vê o que errou, para quê? Para que o texto tenha mais consistência no final, a sua escrita tenha mais consistência no final. Isso demanda tempo. Os meus primeiros textos que eu enviava para o Cláudio, era assim, 2, 3 páginas que eu mandava, 4 páginas estava com coisa vermelha, sabe? Estava com correções. É muito comum. É que eu disse que no começo eu tinha uma ideia de escrita que não é nada a ver com escrita acadêmica. E assim, uma das coisas que eu falo para todo mundo, gente, o orientador, além... existe para várias coisas, né? Mas uma das existências dele é chamar sua atenção, puxar sua orelha. Porque é o seguinte, você envia o texto para ele, e se tiver ruim, ele não pode ficar falando para você, passar a mão na sua cabeça e falar assim, mas o texto tá bonito, tá legal. Não, fala e mostra os erros, e assim, todo erro que eu tinha, e que eu tenho ainda, o Cláudio sempre me indicava como fazer a correção adequada, mas ele não mostrava a correção. Ele falava assim, olha, corrige dessa forma. E eu corrigia e enviava, ele falava se estava bom ou se estava ruim. Aqui, mesma coisa, falta análise crítica. Melhorar essa parte aí da ideia central e tal. E aqui ele falava, melhorar esse trecho, pois ficou com um tom de juízo de valor. É uma outra mania minha, de às vezes achar que é uma construção que todo mundo sabe, que todo mundo, que assim, é quase uma unanimidade, só que assim, acaba tendo sentido para quem lê como um juízo de valor, e não como uma construção mais acadêmica, que teve estudo, teve pensamento em volta disso, certo? Troca o slide, Rafael, troca o slide, você está no slide 9. Desculpa. Era esse aqui, ó. Foi? Próximo, não, ainda não. Aí, ótimo. Foi. Isso. Quando você fala, Rafael, ainda falta análise crítica, não é? Isso. Esse aqui. Isso. Tá. Então, esse eu falo assim, que a gente não sai pronto. Você não sai pronto, mas você sai encaminhado. Você sai com caminhos, com a lógica a seguir nesse processo. Certo? E aqui, no final, o último, essas são dicas minhas, para mim mesmo, tá? É dicas minhas para mim mesmo. É porque, assim, a gente dá dica para os outros, às vezes o que funciona para mim não funciona para os outros, certo? Escrita acadêmica é um processo que leva tempo, fato. A associação sempre da teoria com a prática. Você vai ler toda a teoria. O que é essa teoria? A teoria da escrita acadêmica. E o que as meninas apresentaram na última vez. Como fazer estruturar um texto. Eu vou dar um exemplo disso aqui, que para mim foi muito marcante quando eu tive esse curso.
O Cláudio falou assim, parece ser muito simples o que ele disse, mas quando você escreve, não é. Ele falou assim, gente, um parágrafo tem que ter 3 períodos, tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão em cada parágrafo. Eu tinha mania de escrever um parágrafo com um período só, fazer 3, 4, 5 linhas e meter um ponto final, acabou. Parece que é uma ideia muito corrida. E depois, quando fui pensando assim, falei, cara, o texto toma outro corpo. Ele tem pausa ali para você pensar, ler de forma mais calma e calculada. É muito diferente. Aí você fala assim, mas parece preciosismo. Não, não é. Eu garanto para vocês, não é. De novo, dá mais trabalho? Claro que dá. Mas para sair bom, sair bem feito, dá trabalho. Reler e reescrever, sempre. Sempre, sempre, sempre. Uma coisa que eu aprendi também, compartilhar teu texto com os colegas. Ler e compartilhar, principalmente compartilhar seu texto com os colegas, porque às vezes você não enxerga certas coisas e os seus colegas enxergam. A gente tem o nosso grupo do mestrado, eu tinha um grupo dos meus amigos do mestrado também, e a gente mandava, trocava texto um para o outro, o que a gente estava escrevendo. E era temas, cada um com o seu tema, né? Cada um com o seu assunto. E a galera lendo falou assim, olha, mas tem uma coisa que eu estou lendo aqui que eu acho que pode encaixar no seu texto, encaixar na sua ideia. Isso ajuda. O Cláudio falou isso pra gente, que ele falou assim, que ajudou muito, não sei se foi no doutorado dele ou no mestrado. E eu pensei, cara, isso é genial. Porque se você compartilhar o seu texto com os seus colegas, e é para ser recebido com críticas, o teu texto, para você olhar e falar assim, verdade, ele viu uma coisa aqui que eu não enxerguei nesse texto. E quando você compartilha essas ideias, e a gente está no online, então é muito mais rápido, muito mais fácil, cara, você vai ter uma noção maior do que você está escrevendo, para depois chegar no orientador, numa revista, sei lá quem for. Isso aqui eu aprendi esse ano, final do ano passado, esse ano, cuidado com autores famosos. Numa discussão com o orientador, há um autor, num assunto que a gente trabalha, que ele é muito famoso. Só que não é porque ele é famoso que é bom. Toma muito cuidado. E assim, a gente lê e fala assim, mas falta consistência científica nesse cara. E todo mundo usa esse cara, mas falta consistência científica. Eu vou usar ele só porque todo mundo usa. E, de novo, é coisa que a gente aprende. Pega o autor, joga o nome do cara no Lattes, faz a ficha corrida do cara, vê o que o cara produz. Mas isso é chato. É chato. Muito. Mas tem que fazer. De novo, para ter um processo de escrita assim. Isso aqui também aprendi. Tudo que foi lido e escrito será utilizado em uma hora. Não jogue nada fora. Deixa isso que, às vezes, você pode reaproveitar numa parte do seu texto. Você pode reaproveitar em um trabalho, em um artigo. Refaça, repensa, releia isso. Sabe? Essas dicas, de novo, eu dou para mim. Rafael de hoje. Eu dou para mim. Para eu sempre ficar pensando e lembrando disso. Mas às vezes ajuda alguém a formular, ter uma ideia de como que pode escrever ou melhorar seu processo de escrita, certo? Por mais que eu esteja daqui uns tempos defendendo a dissertação, eu acho que o meu trabalho pode sair muito bom, muito bem feito. Mas daqui 10 anos, quando eu for ler esse trabalho de novo, eu posso olhar esse trabalho e falar assim, nossa senhora, eu era um semi-analfabeto. Eu posso pensar assim. Por quê? O meu processo de leitura e de escrita desenvolveu durante esse tempo, né? Teve uma maturação maior. Então, assim, sempre escrevam. Acho que essa dica é a dica mesmo. Sempre escrevam, sempre compartilhe o que você está escrevendo com alguém, sempre mostre para alguém. Cara, não seja vaidoso com suas escritas. Se alguém falar que teu texto está ruim, tenta entender o porquê que teu texto está ruim. Tira-se um pouco da vaidade, sabe? Eu falo disso porque de vaidade, que foi a primeira pergunta que me fizeram no mestrado, na entrevista. Perguntaram assim, você tem vaidade com o seu projeto de pesquisa? Eu falei, não. Não. Se quiser mudar tema, mudar, a gente muda qualquer coisa. Precisar mudar, muda. Não é porque eu penso, os caras sabem mais que eu. Se eles estão falando que tem que mudar, quem sou eu na fila do pão para falar que não? Certo? Gente, o que eu ia apresentar era isso, era só mais ideias do que foi para mim, né, do que aconteceu nesse processo
durante a minha existência do mestrado, né? Durante esse processo da construção da dissertação, que ainda está sendo construída, porque eu acho que até quando no último dia que eu for entregar, ela está sendo construída, né? Ela vai continuar sendo esse processo de releitura, de refazimento, de reescrita em todos, sempre. Eu vou ter que, quando eu vou entregar, eu vou ter que reler todos os artigos que eu li antes para ver se é aquilo mesmo. Porque você tem que, gente, entregar por entregar, uma fala que eu tive com o Cláudio, entregar por entregar, eu fazia uma resenha de 10, 15 textos, entregava, mas não quer fazer isso. Você quer entregar um negócio com qualidade, de novo, vai demorar. É paciência mesmo, gente. É paciência mesmo. Não vai sair do nada assim. Você pode ter ideias geniais numa noite e escrever 15 páginas. Releia, reescreva, formate as ideias bonitinho, sabe? Eu acho que assim, é o que eu posso dizer da minha experiência nesse processo. Beleza, gente? Foi mal, professor, que falei demais. Eu falo demais, então. Não falou, não. Rafael, tá ótimo. Nós vamos problematizar um pouco a sua fala, né? Eu estou contando aí com a ajuda dos estudantes e das estudantes que estão conosco, tá? Certo. E, primeiro, eu quero destacar que eu fico muito contente de ter 30 pessoas, né, participando com a gente. Esse horário, Rafael, é o horário da disciplina de escrita acadêmica. E nessa disciplina a gente tem um grupo bem pequeno de estudantes, por ser uma disciplina eletiva, né? E também por conta do horário da disciplina. E a gente tem um número pequeno, não significa que essas estudantes que estão, elas não estão fazendo um trabalho de qualidade, né? E eu até fico feliz, porque com esses encontros, a gente vai poder agora refazer a segunda versão do trabalho que elas precisam realizar. E aí eu queria perguntar para você, Rafael, você na sua fala inicial, você disse que você voltou para Varginha e iniciou a sua vida trabalhando nas escolas. Você ficou um bom tempo e depois que você veio para o mestrado. E que aí há um tempo, né, dessa distância da sua formação e do trabalho acadêmico. E aí eu queria te fazer um questionamento como sugestão sua, eu vi que você trouxe algumas dicas. Qual seria a dica, né, para os estudantes que estão agora, alguns deles, né, e delas nessa turma, estão chegando próximo da finalização do seu trabalho, da sua graduação, né, e vão para o trabalho. Como que a gente faz, Rafael? Qual seria uma dica para a gente manter essa leitura, pelo menos a leitura, né? E a escrita um pouco mais próxima, né? Para a gente não fazer uma cisão, acaba a graduação, às vezes por não ter uma perspectiva de mestrado e doutorado imediatamente, a gente se afasta, né? Então, como a gente fazer isso, né? Trazer a escrita acadêmica também para dentro da vida do professor, né, lá da educação básica, que está atuando, que está trabalhando. Como que a gente faz para a gente manter isso? Isso foi uma coisa que eu me perguntei durante muito tempo quando eu voltei para Varginha, né? Saindo de Ouro Preto, voltando para Varginha. Uma das coisas que eu me perguntei, porque como você está no ambiente da universidade, né, e era longe de casa, então eu morava em República, todo mundo era da história, eu era da letras, depois foi entrando nos outros cursos lá e tal, você sempre estava envolvido nesse tipo de discussão. Então eu voltei para cá, né? Então você já tem essa cisão muito grande. Eu sentia muita falta de ter conversas e debates dessas situações acadêmicas, de pensamentos assim, sentia muita falta. E na época não era tão valorizado uma coisa que eu comecei a pensar depois, tipo, grupo de estudo é sensacional. Grupos de estudo e de discussões, sabe? Fóruns de discussão sobre isso. É porque é muito simples. Você entra, por exemplo, hoje, como dou aula no ensino básico, eu estou conversando com os meus alunos, ele fala assim, professor, eu estava discutindo com os caras aqui, lá no Discord, que é um programa que a galera fica discutindo, programa de jogo, né, para a galera ficar jogando online,
e a gente fica discutindo e debatendo os assuntos sobre determinado game. Se a gente pode fazer isso para melhorar a jogabilidade ou não, melhorar isso no computador. Eu falei, caramba, o menino tem 14 anos, 15 anos, ele tá participando de um grupo de discussões, né, mas sobre o jogo, tranquilo. Mas a gente que vai sair aí, depois dos 20 e poucos anos, né, permaneçam, tentem fazer grupos de estudo, grupos de estudos temáticos sobre coisas que lhe interessam e participar disso. Eu, quando estava no começo do mestrado na UFLA, eu vi um monte de palestras, de discussão dentro da universidade que era aberta para o público. Sim. Você pode participar. Não, se você mora em Lavras, beleza, é bacana, é mais fácil fazer isso, muito mais fácil. Agora que a gente está no modo online, é mais fácil ainda. É mais fácil ainda. Porque você entra, abre... Acho que semana passada eu estava participando de um curso que teve pela USP, estava falando sobre a questão da história, né? Da história na modernidade e tal. Pô, os caras estão dando aula em São Paulo, tô aqui em Varginha assistindo a aula dos caras. Então, assim, a tecnologia ajuda a gente a reduzir, a diminuir essa distância, que você pode encontrar galera para fazer esses grupos de estudo. Eu acho que, assim, esses grupos de estudo, compartilhamento de textos e de artigos é a maneira mais fácil que eu falo. Porque você tem outras mais complexas. Mas essa eu acho a maneira mais fácil das pessoas saírem da universidade e não ficarem tão distantes assim. Porque a gente vai percebendo isso, né, Rafael, que se a gente não continua, né, a gente não continua o trabalho de leitura e escrita, de aproximação, a gente vai perdendo o jeito também, né, porque é uma busca constante. Eu estou vendo ali que o Cláudio levantou a mão, vou dar a voz aí, Cláudio, por favor. Elaine, quando eu trabalhava com essa disciplina, uma coisa que eu insistia muito com as alunas era mostrando que, cognitivamente, uma boa escrita ajuda a organizar uma boa fala. Então, assim, às vezes, isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu notava que eu era muito relapso para falar. À medida que eu fui organizando o pensamento para escrever, me ajudou muito a organizar o pensamento para falar. O que a escrita acadêmica nos mostra, no sentido de introduzir, desenvolver e concluir ideias, argumentos, sempre pensando em como eles devem estar articulados, ajuda muito no trabalho de sala de aula. Quando eu vou expor um conteúdo, um conhecimento, eu já penso na introdução, como eu vou introduzi-lo, como é que eu vou desenvolver, o que eu vou concluir. Que pode ser, no caso da docência, com uma pergunta, com que igual você fez agora, por exemplo, motivar que as alunas levantem outras questões. Existem várias formas de se fazer isso. Eu coloco isso pelo seguinte: mesmo aqueles e aquelas que logo depois de formar vão para a sala de aula, não esqueçam da escrita. É isso que eu quero dizer, sabe assim? Pratique. Isso ajuda muito, muito, não é pouco não, gente, muito, a organizar a nossa vida, no sentido de uma disciplina como um todo, né, um plano de ensino, mas também de cada aula, e eu eu vejo de forma bem evidente que ajuda também a organizar cada argumento. Então, eu acho que muitas aqui já foram minhas alunas, né, já tiveram disciplinas comigo, tanto em escola e currículo como educação e neurociência. A ideia é sempre essa. Parto do geral e chego no específico. E, às vezes, eu volto no geral lá na conclusão para mostrar que está amarrado.
Para fazer isso, todas as passagens em argumentos, os conhecimentos que eu estou trabalhando, eu me pauto, sempre está buzinando aqui lá no meu cerebelo, que é a central disso, na nossa cabeça, o cerebelo está falando assim, ó, tá bom, será que essa introdução, aí, agora passa para outra, vai. Mas de onde é que, nesta organização, meu cérebro tirou isso? Da escrita. Né? Então, assim, mesmo que vocês, é um conselho, tá? De alguém um pouquinho, só um pouquinho, né, Elaine, mais velho, só um pouquinho mais velhos do que elas, não abandonem a escrita. Se for dar aula para docência, na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, se for, por exemplo, uma coisa que vai subitar depois que acabar a pandemia é família pedindo acompanhamento pedagógico. Vai subitar, vai assim, olha, todas vocês vão ter onde atuar. Trabalhem com a noção de escrita acadêmica para explicar os conteúdos que vocês têm que trabalhar. E o interessante, Elaine, que não ajuda só nos conteúdos relacionados à escrita dissertativa. Ajuda também para explicar a matemática, a física, as ciências biológicas, porque a lógica é uma só. Isso mesmo. O conhecimento é muito interessante por causa disso. Ele é ciência porque são métodos que se repetem. Seja em que campo for, inclusive para a gente... Então, assim, não vejam a escrita acadêmica, para concluir, não vejam a escrita acadêmica só como um ato para terminar um TCC ou para tentar uma seleção no mestrado. Vejam a escrita acadêmica como um processo de organização didático-pedagógica, porque faz parte e ajuda em muito no processo de cada uma de nós de organizar o pensamento para dar uma aula, por exemplo. E, Cláudio, acho que na direção mesmo da sua fala, eu fico bem pensando, né, o quanto que a resenha, porque a gente viu nos seus orientados esse caminho metodológico, né? E hoje a resenha, ela se torna um espaço profissional, porque a gente tem resenhistas profissionais que estão empregados em revistas, né? Sejam elas físicas ou online. Então, a gente tem esse mecanismo de resenhar, ele passa a ser uma propriedade nossa, né, que pode sustentar tanto o trabalho docente, né, quanto o trabalho fora do ambiente da escola. E quando você fala da quantidade de trabalho que vai aparecer, né, para a gente desenvolver, né? Eu falo que a pedagogia e os estudantes das outras áreas, principalmente as de exatas, né? Que tem aí as licenciaturas nossas em Química, Física, né? Biologia, que eu tenho aí os estudantes da disciplina de pesquisa em educação, quer dizer, uma escrita apropriada é interessante. E o Rafael, ele mostrou como que ele fez para ele. Essa ferramenta, né, de você ler para você mesmo o seu texto, é algo que a gente pode utilizar, porque a gente tem perfis diferentes, até nas disciplinas, quando nós começamos o ensino remoto, eu ainda coloquei, né, um teste de estilos de aprendizagem,
porque a gente precisa se conhecer. Para escrever, a gente precisa se conhecer. Senão a gente acaba se torturando, né? A gente fica numa tortura de sentar lá, como você disse, 8 horas e não sai nada, né? E aí eu quero que espremer, né? Mas eu estou achando essa turma muito calada, Cláudio. Vocês não querem fazer nenhuma pergunta para o Rafael? Não apareceu nada no chat, Rafael. Tinha uma Então, mãozinha levantada aqui. Tem uma mãozinha levantada? Deixa eu ver. Eu, a Samily, quero falar. Ah, por favor, Samily, que bom. Então, eu não sei se o professor Cláudio vai lembrar, mas sobre a fala dele, eu particularmente tinha muito, eu tinha dificuldade, sabe, de conseguir expressar as minhas ideias na fala. Por exemplo, quando eu começo a falar, eu começo a ficar nervosa. Eu acho que todo mundo, né? Mas para mim já é muito confuso. Eu já tinha até conversado isso com os psicólogos, que é muito difícil para mim. Até no dia da minha entrevista para a Bolsa, foi engraçado. Eu cheguei, aí o professor perguntou, Samily, o que é neurociência e educação? Aí ele olhou para mim, eu fiquei tão nervosa que eu não consegui falar. Aí ele tá assim, peraí. Ele me deu um papel, uma caneta e falou assim, escreve para mim o que você sabe sobre esse conteúdo. Aí na escrita eu fui escrevendo. Eu não sei se foi correto do jeito que ele queria, mas eu preenchi praticamente a folha inteira. Mas na hora de falar eu não consegui. Hoje em dia, para apresentar trabalho, qualquer coisa, como ele falou, a prática da leitura, da escrita e da revisão daquilo que eu li me ajuda muito para poder falar. Tipo, me dá até confiança para poder comunicar com as pessoas, sabe? Então, realmente, na prática, faz muito efeito. Era só isso mesmo. Samily, obrigada pela sua fala, e eu acho que isso é muito, muito válido, né? Se a gente for pensar, né, Vygotsky, quando ele trabalha essa questão da linguagem, né, e do distanciamento entre a linguagem escrita e a fala, né? Ainda tem um texto dele muito claro que fala que quando você ainda não sabe falar, é porque ainda falta algo para você aprender, né? E essas conexões podem estar ligadas à escrita, porque à medida que você transforma o seu pensamento em escrita, para depois transformá-lo em fala, você dá ao seu cérebro esse tempo, né? De revisar aquilo que você precisa saber para poder dizer sobre, né? E a gente tem exercitado dentro dos cursos, né? Seja em seminários, apresentações de trabalhos e tudo mais, essa fala, onde você olha para a teoria, né? E você diz depois sobre ela, né? Extremamente necessário. Tá? Mais alguém que queira colocar algumas questões? Eu ainda tenho algumas questões aqui para o Rafael. Só uma coisa, eu achei isso interessante, que foi falado sobre escrever para falar, porque eu lembro, a gente lembra dos apuros que a gente passa no começo da nossa carreira como professor, né? A minha primeira aula que eu dei foi para uma turma de escola pública, lá em Ouro Preto, eu esqueci o nome do bairro, mas era bairro muito pobre, e era uma escola que o carro da polícia ficava na frente, né? Então você entrava já com a polícia. Então, por causa de havia muitas confusões e tal, mas a turma era muito legal e tal, só que quando eu entrei para falar, eu sempre fui, quando eu era mais novo, né, a gente vai perdendo a timidez, ser professor ajuda a perder a timidez. Mas eu cheguei e travei para falar, igual a Samily falou. Eu cheguei e fui para falar, eu dei o meu bom dia e na mesma hora eu travei. Por quê? Também na universidade, tudo bem que eu tô falando quando eu entrei na universidade foi em 2004, né? Não havia tanto cuidado de forma direta da instituição ou do curso ou do programa do curso em ensinar os alunos ou indicar como os alunos podem ler e escrever ali na academia. Eu entrei na faculdade de História.
Você vai ler documento antigo, você vai ler textos da Casa Setecentista, da Casa dos Contos, escrito no real em 1800, 1700 e tal. Só que eles não te ensinam assim, e jogam você para os leões, e tipo, vai, tente, Se vira. e se vire, sabe? Isso prejudicou muito o início da minha carreira profissional. Apesar de eu ter muito ânimo, ser muito explosivo na hora da aula, mas até começar a entender. O que que eu tive que fazer no começo? Eu fazia todo um esquema, um script de aula. Eu fazia um script de aula. Eu vou chegar, escrevia exatamente o que eu fazia, eu escrevia. Então, eu virei um robô para dar aula, no começo, ali no primeiro mês. Por causa disso, até um pouco a Sammy falou, que o Cláudio falou também, quando a gente não tinha essa organização da escrita, que não foi nos ensinado, né? E depois para você ir para dar aula. Você vai se tornar um professor sem essa organização, como é que você vai dar aula? Mas tudo, por isso que eu falo, é tudo um processo bem interessante. Bom, e aí o que eu penso que a gente precisa estar trabalhando, Rafael, no caso dessas oportunidades que a gente tem de treino da escrita, né, e de aprimoramento da leitura. Na universidade, a gente tem espaços interessantíssimos, né? A gente tem aula aberta, a gente tem a iniciação científica, a gente tem ali as possibilidades, né, de se inserir em grupos de estudos, grupos de pesquisa. Então, isso é uma coisa interessante para a gente fazer, né? E, ao mesmo tempo, a gente se vê, né, às vezes, como professora, inibindo esse desenvolvimento, né? E quando a gente chega para um trabalho como professor, né, na educação básica e professora, a gente tem um livro didático, né? E o livro didático, ele possui uma linguagem que está muito desatrelada da linguagem acadêmica, né? Às vezes você pega um livro didático que ele não tem referência, não é? Não tem referência de onde foi tirado aquele texto, quem é o autor que assina, né? Você tem coleções que tem no livro didático, coleções que nos dizem, Rafael, é uma coleção, mas quando você olha, você não tem identificado dentro da coleção de onde vem aquele texto, né? Você assume-se a autoria, a coleção, né? E mesmo quando são autores corporativos. E uma das coisas que a gente conversou um pouco com relação, Rafael, ao plágio dentro da escrita acadêmica. Que naquele texto que você mostrou no seu slide 8, né, e 9, o Cláudio fala para você, vamos colocar um autor aqui, que discuta tal questão. Uhum. Né? E ao insistir, às vezes, com isso, diferentemente do que o livro didático orienta, às vezes a gente afirma questões que não são nossas, não é? E aí eu queria só que você colocasse, porque a sua temática é uma temática muito nova, você nos disse dos famosos, né, que a gente tem que ter, olhar para a produção dos famosos também com um olhar crítico, né? E esse momento da escrita e do plágio, né? Como que você pode aí nos orientar, né? Porque às vezes a gente vê muito sobre isso. Então, eu tô lendo o que a Giovana falou. Sim, eu também morro de medo de plagiar alguma coisa. Morro de medo, porque às vezes, de tanto que você lê sobre um assunto, por exemplo, no começo do ano, aí uma parte da minha dissertação, vou trabalhar sobre ensino híbrido. E vai estar lá a parte do ensino híbrido, e se tornou agora uma moda essa discussão ensino híbrido.
E eu li tanto, e os autores se repetiam na fala, se repetiam conceitualmente até. Aí eu fiquei assim, gente, será que o que eu estou falando é o que eu desenvolvi nesse pensamento, ou eu estou simplesmente repetindo isso de tanto que eu li, né? Aí, uma das saídas que eu tive para mim, eu pego meu texto e passo no programa antiplágio, né? É chato, às vezes é. E na instituição que eu trabalho aqui em Varginha, há um programa, né, porque eles também têm o mesmo contrato que a UFLA tem, né, que é do Google for Education, né, aqui eles têm também, e eles pegou o fornecimento de um programa antiplágio deles. Porque aqui também não é só escola, tem universidade também e tal, não sei o quê. E aí eu uso esse programa para passar meus textos. Era para passar coisa de aluno, mas, enfim, passo meu texto para dar uma facilitada e eu vejo isso. Uma das coisas também que eu vejo para não plagiar, cita. Se você vê que tá aparecendo que é muito a fala de autor, busca isso no autor, sabe? É autor X. Pega o autor, cita, faz aquela citação, põe lá que você retirou as ideias dele, né? Sei lá, Santos 2019. Põe lá no final do texto. Porque assim, eu passo, às vezes eu escrevo, fico com muito medo e mando pro Cláudio. E às vezes eu tiro a referência por achar que, sei lá, não fui eu. Ou foi eu que estou escrevendo. Aí o Cláudio envia para mim. Olha, cadê a referência disso? De onde você retirou isso? De onde está? Esses dados que você colocou aqui vieram da onde? É porque às vezes a gente escreve, eu tô falando a gente como estudante, a gente escreve e parece que é tudo muito claro para todo mundo, né? Porque todo mundo fala sobre isso, você lê, todo mundo discute sobre, mas de onde você tirou? E aí, esse foi uma das outras coisas que eu até coloquei, tipo, tem esse retorno ao texto e tal. Por isso que, nesse caso, os orientadores ajudam bastante nesse problema. Então, Giovana, acho que assim, uma das coisas que você pode tentar escapar é ler o negócio, tá parecido? Faz a citação, sabe? Não perde tempo, não. É melhor se teu texto tá citado, tá com um monte de citação, do que passar alguém chegar e denunciar ele por plágio. É muito melhor, sabe? Porque aí você tá numa revista, você vai enviar numa revista e ele pega por plágio, nossa, dá um problema, vai na tua qualificação, a apresentação que você fez e tudo mais, simplesmente você é negado de receber o título. Né? O Cláudio tá com a mãozinha levantada. Tá, Cláudio tá. Vamos lá, Cláudio, sua vez. Giovana, naquele pequeno texto, né, mais ou menos apelidado de Manual de Escrita Acadêmica, lá eu coloco algumas coisas, Giovana. Uma delas é o seguinte, pega um texto, faça uma leitura dinâmica dele primeiro. Uma leitura, pode ser muito compromisso, só para você entender a lógica do texto como um todo. Depois, senta num lugar tranquilo, com tempo, e vai extraindo o argumento central de cada parágrafo com suas palavras. Isso é ótimo para a gente não plagiar nem copiar. Ótimo. Assim, o autor, a temática do autor é sobre ensino híbrido, né? Que é uma coisa que eu e Rafael estamos terminando um artigo, espero que segunda ou terça-feira, viu, Rafael? A gente mande lá para a escola, para Currículo Sem Fronteiras. A temática ensino híbrido, criticando, né, no caso desse texto, a interferência das fundações privadas e corporativas na educação brasileira e, em especial, promovendo um tipo de ensino que não é para todo mundo, não é necessariamente para beneficiar todo mundo. Na verdade, é para beneficiar determinadas formas de mercado. Olha eu apresentando o argumento central que introduz o texto. Não está escrito lá assim, não.
está escrito de outra maneira, não é isso, Rafael? Então, assim, dá trabalho, viu, Giovana? Dá muito trabalho fazer assim. Mas você não corre o mínimo risco de plagiar ou copiar algo de alguém. E uma outra coisa que eu queria comentar também sobre essa questão de plágio e cópia, né? O que é muita gente que eu recebi para orientar, né, que eu aceitei para orientar, ou que passou numa disciplina comigo, sabe o que eu andei notando, Elaine? Que elas chegam lá como boas plagiadoras. Assim, o texto que eu passei e a escrita delas estão assim, ó. Juntinho. Numa amizade íntima e profunda. Aliás, sendo bem sincero, vai muito além de uma amizade. Sabe? Para além de flerte e tudo mais. Porque muitas vezes as alunas estão seguindo um caminho mais simples, que é, eu pego a ideia do sujeito, ou às vezes a escrita do sujeito, e dou uma guaribada nela. Eu faço um trabalho de sinonímia. Ao invés de reescrita. Isso. Eu pego e vou colocando sinônimos no que o cara escreveu. Eu não estou entendendo por lufas, né? Não dominei nada do conteúdo, nem nada, mas eu vou e deixo o sarrafo lá com sinônimo. Intelectualmente, isso é um problema. Eticamente, isso é um enorme problema. Então, assim, se for para dar mais um conselho, produzam a escrita de vocês, mesmo que no início ela não seja boa. Arrisquem-se em produzir a escrita, mesmo que o professor, a professora, possa dar uma nota menor, uma coisa assim, mas vocês vão aprendendo. Um colega nosso, né, ele aposentou, eu assumi uma das disciplinas dele. Eu tive que, pelo tempo, reorganizar os trabalhos. Dos 8 grupos, 5 tinham plágios e cópias. Eu dei 0 em todo mundo e dei a oportunidade de refazer. E disse para todo mundo, eu prefiro passar raiva com coisa mal escrita, mas que eu sei que é de vocês, do que passar o dobro da raiva identificando que vocês estão gastando meu tempo com plágio e cópia. Porque, além de tudo, é desrespeitoso com o próprio professor e professor. Então, assim, desse sentido, Helene, essa produção da escrita, eu acho que uma boa estratégia para a gente sair desse plágio, dessa cópia, é a produção do argumento central de cada parágrafo do texto que você está lendo com suas palavras, para não correr... Agora, dá mais trabalho. Cláudio, eu penso bastante sobre isso, olhando para o geral, né? Assim, tendo como exemplo os cursos de licenciatura como um todo. Se você fizer um exercício, né, constante de pegar os textos das disciplinas que você trabalha, que você pegar texto a texto, vamos supor, o texto das disciplinas do seu curso, e organizar a sua escrita, reescrevendo aquilo até, Cláudio, a título de síntese de aula. Quando a gente faz, igual participando aqui, né, dos nossos encontros, nós estamos trabalhando muito com lives, né, com encontros virtuais, no qual a gente apresenta uma proposta. Então, se eu que estou ouvindo passo
a anotar pontos e depois reescrever aquilo que foi falado, com o argumento do texto oferecido. Porque a gente não consegue, se a gente não fizer esse exercício, né, de ouvir o que está sendo falado, né, isso em todas as áreas, né? Eu vejo muito pela disciplina de metodologia do ensino de história e geografia, que a gente trabalha no 4º período, que é a produção de projetos, né? O quanto se tem um crescimento quando você tem uma temática que nasce de dentro da equipe e a equipe vai construindo aos poucos, sem aquela preocupação de buscar uma informação já pronta, né? Aos poucos a equipe constrói. Então, esse exercício é um exercício que ele pode começar dentro das disciplinas, né? Então, agora nós estamos aqui com estudantes de vários períodos. É uma dica interessante. Olhe para esses textos, né? Olhe, porque você perde a leitura que foi feita, perde a sinalização que foi feita, porque cada professor, de alguma forma, ele apresenta o argumento central que está sendo trabalhado ali daquele conteúdo. Então, ele está trazendo uma informação importante, né? E com esses encontros que nós fizemos, Cláudio, eu vejo o quanto que essa disciplina de escrita acadêmica e a de pesquisa em educação pode colaborar com a formação nossa e de forma geral. Eu vejo desse jeito, né? E uma coisa que eu queria ainda, agora eu vou colocar para as estudantes, aí, principalmente as de escrita acadêmica, que a proposta foi a escrita de um artigo científico, né? E esse artigo científico, a gente está olhando para o template da revista Devir Educação, não é? E a nossa revista Devir Educação, ela tem um template, ela tem uma forma de escrita, né, que você deve produzir o seu artigo dentro desse formato. E aí eu queria aproveitar esse momento e conversar com as estudantes, né? Como que vocês estão sentindo isso, né? Ter um template favorece a sua escrita, porque ele sinaliza para você o que deve ser colocado ali, e no template da revista Devir, além de ter orientações de formato, tem também orientações conceituais do que deve ser colocado em cada item, né? Foi por isso que ele foi escolhido. Então, meninas e meninos, né? Meninas, só meninas nessa disciplina, né? O que vocês acharam? É interessante? Foi um exercício interessante? É um exercício... nós vamos para a segunda versão agora, né? Pontos que vocês acham que pode ser colocado para a gente fazer novamente uma conversa. O que vocês acharam? Enquanto vocês pensam, né? E vão sinalizando as mãozinhas aí, eu vou perguntar aqui para o Luan com a Cauane. Luan e Cauane são do 4º período e estão escrevendo, Rafael, o projeto deles sobre educação patrimonial, não é? E aí, vocês dois, meus queridos, lembrando do texto do livro, né, que nós estamos fazendo, eles fazem parte do grupo de pesquisa, estão junto comigo. Vocês podem dar um pouco dessa experiência que vocês estão vivendo no grupo de pesquisa, como que vocês estão vendo, participar junto, construir. É um grupo de pesquisa que está começando ainda, não é? Vocês podem me dizer sem timidez, hein? Luan e Cauane. Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bem? Então, essa fala que você falou, Elaine, sobre partir da gente, o tema,
eu acho que facilita esse processo. E esses encontros aqui de escrita dão algumas dicas que são um gancho, assim. A gente já teve aula com o Cláudio, neurociência, mas ter um espaço para falar da escrita, eu acho importante, assim. A gente tem lá no primeiro período a questão da linguagem, né? Até com a Luciana, é muito bom, mas momentos assim eu acho que facilitam. E quando a gente está nesse quarto período, já está avançando para o que a gente quer, né? Então, é o que eu acho assim que é bem produtivo. E a questão da educação patrimonial foi uma coisa nossa, né? Lógico que partiu o interesse a partir do projeto, né? Que é sobre as fongadas, sobre a Filha de Reis, e é uma coisa nossa, né? Lavrense, então isso foi bom pra gente, eu e a Cauane que somos daqui, então já é um assunto do nosso interesse. A gente tem, para quem ainda não fez a disciplina, né, de metodologia do ensino de História e Geografia, essa disciplina, Rafael e colegas, né, ela desafia os estudantes a escreverem um projeto interdisciplinar. Não é um projeto de pesquisa, mas ele tem, né, já elementos de um projeto de pesquisa, que ajuda muito nessa pré-escrita de projetos futuros. Então, todos os elementos do projeto interdisciplinar, eles caminham dentro de uma proposição, não é? E, a partir disso, essas temáticas, né, até a escolha de temáticas, eu tenho aqui outras estudantes que já passaram por essa disciplina. Então, às vezes, até o exercício mesmo de escolha de um tema para um projeto interdisciplinar, que é algo que vai acontecer no chão da sala de aula, ele favorece para esse momento, Rafael, da escolha de projetos, de pesquisas, né, de temáticas que possam colaborar, não é? E nesse, Luan, pegando esse gancho, né, da educação patrimonial, é algo que suscita, né, foi suscitado por nós na tentativa de desenvolver a escrita, não é? Porque é preciso um espaço onde o estudante tenha um pouco mais de tempo de escrever. Então, é uma forma de repensar o que a gente faz no dia a dia da sala de aula, ali dentro da universidade. Quer dizer, o estudante ele precisa de um tempo para que ele receba o material de volta com correções, né, com um olhar, mesmo que a gente não consiga fazer, como professor, uma correção aprofundada, mas o estudante vai aprendendo que esse texto, como você bem usou, gostei muito da sua fala, Rafael, quando você fala, né, de você não ter, ser livre do seu texto, né, não ficar ali preso no texto, você ainda usa, eu anotei aqui, eu vou colocando, não ter o ciúme do seu texto, né, não ficar ali preso em um texto que você fez e você acha que o texto já está pronto. Né? Então, esse olhar, e quando a gente trabalha também, você falou muito como sugestão, Rafael, de pessoas lerem o seu material, não é? E nesse exercício de escrever um projeto em um espaço onde um colega da equipe pode ler o que você escreveu, produzir junto isso, já nos ajuda muito, não é? Nessa forma, né, de escrever, saber que a gente pode ter correções, sugestões, alterações que vão melhorar aí o texto que a gente tem. Luan, obrigada, viu, você dizer aí um pouco das suas experiências, não é? Eu tenho outros estudantes aqui, alguém gostaria, gente, né, de fazer mais algum questionamento? E, Rafael, quando você fala do seu orientador, né, e a gente também percebeu na fala das outras orientadas, né, do Cláudio, esse acompanhamento, né?
E essa experiência de orientação bem-sucedida é algo muito valioso para a gente, porque engrandece o nosso processo, igual eu que já passei aí, né, por várias orientações no mestrado, no doutorado, nas especializações, a gente sabe a diferença que faz, né, um trabalho onde o orientador está presente, o orientador está junto com a gente, não é? Eu vou colocar agora a lista de presença, tá? Para que vocês possam... Deixa eu só confirmar se o formulário está livre, porque às vezes ele fica travado. Ah, tá, sim. Agora vai estar certinho. Porque às vezes a gente faz, ele trava para não receber inscrições de fora. Confirmem aí para mim, fazendo favor, se está tudo certo. Ô, Cláudio, nós já estamos caminhando para a nossa finalização, tá? Se você quiser colocar alguma outra questão. Eu acho que as estudantes ficaram muito tímidas com a nossa presença. Às vezes acontece. Ô Elaine, nesse cenário de ensino remoto, eu estou dando margem para várias coisas, sabe? Tentando ser cuidadoso o máximo possível, nesse sentido. Margem que eu quero dizer assim. Sim. Porque a gente não sabe a realidade que cada um está passando, né? Assim, claro, quando está no presencial, a gente sabe que não tem pandemia, que não tem isso, não tem aquilo, que funciona de outra maneira. Sim. Mas remoto, com as pessoas isoladas, com essa condição de vida e morte batendo nas nossas portas. Ah, pelo amor de Deus. Eu tô tentando assim dar a mais margem possível para variações de humor do que eu daria presencialmente, sabe? Então eu entendo também as alunas nesse aspecto, sabe? Tudo, a complexidade de tudo se multiplicou horrorosamente. Horrorosamente. Então, não está simples, não. Então, assim, a gente não sabe se é porque está com dúvidas, se não gostou. Às vezes, isso já aconteceu, né? A gente não tem como comprovar que realmente está assistindo, mesmo estando com o nome aparecendo ali. Então, assim, é muita variante, sabe, para a gente. E aí, um monte de coisa está acontecendo também, né? Elas realmente. E nós, né, Elaine? Sim. A universidade, por exemplo, tem demandado tanto da gente que determinadas coisas eu não faço mais, não. Não faço assim. Quer saber disso para ontem? Eu falei, para ontem não vai rolar, não. Se você quiser, eu mando daqui um tempo, que tem um acúmulo aqui de coisas já, ó. Isso, aquilo. E eu imagino que as alunas estejam nesse procedimento também, sabe? E eu também estava conversando com algumas turmas, né? A gente vai fazendo as aulas e vendo, né? É aquilo, né? É o equipamento, é o celular que não aguenta, que não abre, que não tem jeito de escrever no chat. E uma coisa que eu vejo é esse movimento, Cláudio, que nós fizemos com a escrita acadêmica e a pesquisa em educação, para mim foi válido demais, sabe? E eu considero, já escrevi aqui no chat, né, e vou repetir, o quanto é bacana ter as pessoas interessadas nessas temáticas, né? Ouvir o depoimento do Luan, dizendo que é interessante estarmos aqui, ter a oportunidade de ouvir o Rafael, as suas experiências, a forma como ele se organizou, né? E todas as outras pessoas que se dispuseram, eu já agradeço de antemão essa disponibilidade.
Eu acho que foi muito válido, não é, para nós, e acredito que as oportunidades estão aí, não é? Como fica gravado, depois eu mando para todo mundo no e-mail, não é? E eu acho que a oportunidade foi dada e foi muito válida, não é? Agradeço, não é? Tem uma mãozinha levantada e tem um comentário aqui que eu quero fazer. É o Cris, quem falou? Cristiane, peraí. Cristiane, dizendo aqui, obrigada, viu, Rafael, foram muito, muito válidas, né? E é isso mesmo, Cristiane, só e-mail e nome com... É só para confirmar a presença, viu? É isso mesmo. A Samanta... Oi? Não, pode falar, depois eu falo, desculpa. Tá bem. A Samanta está agradecendo pelas discussões e a Nara quer dar uma palavra. Nara está com a mãozinha levantada aí, pode dizer. Eu só quero agradecer porque os encontros foram excelentes, muito construtivos mesmo. Hoje, sinceramente, minha cabeça está doendo muito, então eu acabei, assim, perdendo um pouco do conteúdo. Eu vou rever depois, mas foi muito construtivo. Nossa, te agradeço muito por toda a atenção que vocês tiveram. O Rafael também, a apresentação dele foi ótima, deu várias dicas para a gente, né? Uma visão, assim, de quem já está terminando o mestrado, que já teve toda uma experiência construída também, as outras meninas também que apresentaram. Nossa, foi excelente. E fora a Elaine com o Cláudio, né, que eu tenho uma admiração incrível. O Cláudio, eu falo que eu vou levar ele para sempre, algumas dicas que ele deu, que ficou gravado. Isso é bom. Obrigado, Nara. Nós agradecemos, Nara, porque é legal isso mesmo, né? E a gente vê no processo da escrita, né? O estudante que se dedica, ele avança, né? É difícil, sim, mas ele avança, né? Ele vai avançando no processo. Tá? Coloquei de novo, viu? Daiane me pediu para colocar o link novamente, coloquei. Né? Então, nós podemos ir nos despedindo, tá? Vocês fiquem com Deus. A mão levantada, eu acho que é ela, é isso mesmo? É a Nara. Agora tirou. Pode falar, Cláudio. Oi, Lânia, eu te agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Rafael, como das outras orientandas também, viu? A gente tem que fazer essas coisas mais vezes. Eu também gostei muito, Cláudio. Eu acho que foi uma forma tão bacana. Você vê, o mestrado, ele tem, né, contribuído com a formação de várias pessoas e traz essa relação com a graduação que é tão necessária, né, para a gente diminuir esses distanciamentos. Foi muito legal, obrigada, né, pela sua disponibilidade e vamos nos despedindo, tá? Tem gente escrevendo aqui no chat, vai vendo aí, Rafael, né?